Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém? Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos aqui na Avenida José Médios, 1326, aqui ficado na divisa de São Paulo com Osasco. Sejam bem-vindos aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. E você, nossos amigos que estão nos acompanhando através da live, você que já recebeu esse link, já compartilha esse link, coloca lá no seu status, coloca lá na sua rede social, joga lá no grupo da família, coloca está espalhando, porque quando você compartilha, você está cumprindo o seu ídimos, é amar, em nome do Senhor Jesus. Ô pastor, mas a minha família não gosta dessas coisas, eles não gostam de ficar assistindo culto, eles têm as religiões deles, coloca lá, irmão. Quem sabe um dia a pessoa lá desinteressadamente ou com curiosidade, clica, assiste o culto, gosta, Deus muda aquela vida em nome do Senhor Jesus. Temos que praticarmos, temos que crer, temos que buscarmos. Temos que lembrar que a Bíblia nos relata que mesmo a família de Cristo só foi se converter depois da ressurreição dele, irmãos. E nós não podemos desistir de ninguém. Desistir não é opção. Descansa no Senhor, que nele nós vamos tomar posse da bênção e da vitória em nome do Senhor Jesus. Amanhecer na graça de Deus, os filhos de Deus na casa de Deus, no mundo espiritual, numa distância. Vamos unir nossa fé agora em oração. Feche seus olhos onde você estiver. Abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha derramar a tua unção sobre as nossas vidas. Venha nos envolver diante da tua presença, na tua palavra, Pai. Oh Senhor Jesus, nós estamos diante de ti, meu Pai, buscando, meu Pai, nos envolvendo na tua presença, Pai. Abre nos corações. Agora é a hora de você abrir seu coração. Começa crendo. Oh, Deus sabe tudo que você precisa antes mesmo de você necessitar. Essa oração de você mesmo contar para Deus tudo que você está precisando, você já fez diversas vezes. Agora começa a agradecer, meu. Agradece por tudo que você tem, pelo ar que você respira, por você ter chegado até aqui. Ou quantos não chegaram? E vai agora abrindo o coração. Deus, ele responde na alegria do coração. Talvez você esteja muito atribulado, muito atarefado, e por conta disso não consegue olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Isso te inibe, te deixa para trás. Não podemos, quando você está muito sobrecarregado, a tendência da carne é querer desistir, mas desistir não é opção. Nós temos mesmo que avançar. Nós temos que ir ao Senhor para cumprir o nosso ídolo. Nós temos que ir primeiro a Ele, nos unir, pois, ao Senhor, ser um único Espírito com Ele, remover as obras da carne, buscar o fruto do Espírito Santo, transformá-los diante da Tua presença. Nós precisamos do Teu amor, precisamos da Tua misericórdia. Senhor Jesus, nós precisamos Te reconhecer em todos os nossos caminhos, mas olhando com o olhar natural é impossível, Pai. Mas nós estamos aqui diante de Ti, Pai, amanhecendo na Tua graça, Seus filhos na Tua casa, adorando em espírito e verdade. Isso, adorando. Entra na liberdade do Espírito Santo de Deus, entra na liberdade dos filhos de Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. A liberdade sim, meu irmão. A liberdade sim, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente, Senhor, Pai. Nós bem sabemos, meu Pai, que cada um, meu Pai, de nós está representando uma multidão, Pai. Uma multidão de queridos, familiares, de pessoas que ainda não creram. Senhor Jesus, mas irão crer, pois quem crê do Senhor Jesus será salvo tu primeiro, e depois toda a sua casa. Vai crendo, já vai enxergando a sua família aqui diante da presença de Deus, já vai alegrando o coração na presença do Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Vai levantando a sua mão, vai dando glória a Deus, igreja. Vai dizendo aleluia. Xololalabalabá. Lamalabá, xerebi canta na maná. Xerebiri canta na maná. Vem, amado. Vem, Senhor Jesus. Nós amamos Tua presença aqui, Senhor Jesus. Venha com a Tua unção, venha com o Teu fogo, o fogo do Teu
Santo Espírito, venha com o óleo da tua santidade sobre as nossas vidas, Aleabaxere, me anda na marra, Todo-Poderoso, como nós te amamos e amamos a tua presença, Pai. Senhor Jesus, nós não somos o que nós vemos, nós não somos o que nós sentimos, nós somos o que nós cremos, e nós cremos em ti, Senhor Jesus. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Pede para ele, faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Isso, peça que seja em nós e através de nós, 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 que seja em nós e através de nós. Mas nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, lindo céu, céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Ele é o nosso exemplo, louve a ele. Ele que tem todos os louvores, ele merece o seu louvor. Abra sua boca e louva a ele. Como você ama a presença dele aqui. Rei da criação, Rei da criação, amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós, 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 que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Sobre nós, tudo é sobre ti, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Levanta suas mãos, povo de Deus, levanta suas mãos e declare para o inferno ouvir. A morte não o venceu, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não o venceu, vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não o venceu, vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não o venceu, vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não o venceu.
venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está, porque Ele vive, porque Ele vive, sim, Ele vive. Posso crer no amanhã, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele, sim, Cristo vive, vive. Temor não há, temor não há, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vive para sempre. Vive para sempre em nossos corações. A morte não o venceu. 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 Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. Aleluia, aleluia. Oh, vem amado, amado nosso, amado de nossas almas, envolva-nos nessa manhã gloriosa. Oh Senhor Jesus, venha passar de irmão por irmão, Pai. Oh, de pessoa por pessoa, Pai. Os teus olhos estão a procurar os fiéis da terra para que sejam contigo, Pai. É o teu toque, Pai. É a tua presença, Pai. Oh Senhor Jesus, oh, é o seu envolvimento que nos faz, meu Pai, sermos achados como verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e verdade, que não há um espírito solitário, não há um espírito rebelde, Pai. Oh Senhor Jesus, Pai, o Espírito Santo não tira mesmo ali o nosso domínio, mas muito pelo contrário, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Agora é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, pois Deus é espírito, só aceita que aquele que o adora, adora em espírito e verdade. Vai louvando, vai glorificando, vai dizendo glória a Deus, igreja, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo aleluia, 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 aleluia. Isso, eu amanhecer na graça. Não fala mais na língua portuguesa, meu. Vai falando na língua dos anjos. Deixa Jesus Cristo te batizar com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Vai sendo renovado nessa hora. Você que já recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus, seja renovado. Se você ainda não recebeu, não tem outra coisa para você buscar e pedir. Peça a Ele, que todas as demais coisas Ele vai ter para a sua vida. Não tem outra coisa para você pedir. Você não tem que pedir emprego, casas, família. Você tem que pedir mesmo o Espírito Santo de Deus na sua vida, para você se unir, pois, ao Senhor e ser um único Espírito. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos para não desistir, para continuar firmes nas batalhas, para nós avançarmos para o alvo em nome do Senhor Jesus. E assim louvar em espírito e verdade. É tempo de louvá-lo. Na presença do Senhor, abundância de alegrias. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de ti. Meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, o meu coração e tudo que há em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu poder, para ter um encontro contigo, para ser um só espírito com o Senhor e avançar para o alvo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Glórias a Deus em nome do Senhor Jesus. Tchau. Tchau. Está legal?
Na presença do Senhor, abundância de alegrias. Tchá, 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 tchá. Tu és o Deus de Elias. Tu és o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé. Senhor das batalhas, Deus da salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a tua glória enchendo este lugar. Já está presente aqui para nos abençoar. São certos da promessa que por nós tudo fará. Lá em cima, e o teu povo alegremente vai cantar. Oh, 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 oh. É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor. É tempo de adorar, cantar e oferecer tudo para o Senhor, amém? Tu és o Deus de Elias, tu és o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé. Senhor das batalhas, Senhor das batalhas, Deus da salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a tua glória enchendo este lugar. Já está presente aqui para nos abençoar. Estamos certos da promessa que por nós tudo fará. E o seu povo, lá em cima, lá em cima, vai e vai cantar. Oh, 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 oh. É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor. É tempo de... Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos amanhecendo na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na palavra, estudamos ali o livro de Samuel. Pode sentar, fica à vontade, pega a sua Bíblia, irmãos. Nós estamos vendo aqui a saga de Davi, irmãos, que verdadeiramente tudo que ele fazia bem, irmãos. Só que agora, com medo, fugindo do rei, irmãos, tinha um rei contra ele, irmãos. Ele verdadeiramente estava inventando umas historinhas ali, irmãos. Nós já temos ouvido, aprendido na palavra de Deus, que nós não podemos pegar carona com Davi. Davi não é exemplo para nós. O nosso único exemplo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele inventava umas historinhas, continuou a fuga lá. Ele passou lá, quando ele passou fome, ele foi lá na casa de Deus comer pão, e aquele homem ofereceu pão para ele. Nós também vimos que quando foi necessário, ele deu até de louco, irmãos, que é o que nós vamos ver agora aqui para entrar na matéria 9. Pega seu capítulo 21, 1 Samuel 21, o versículo 10. Só ver essa partezinha aqui em que quando foi necessário, o Davi deu até de louco, irmãos, para fugir de um certo lugar, irmãos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não serve de exemplo para ninguém, irmãos. Há uma linha tênue entre sabedoria e malandragem. Ele contava umas historinhas lá para fugir. Vou lá em Belém, lá com meus irmãos, não sei o que lá. Mas o Saul percebeu que tudo aquilo ali era conversa fiada e continuou atrás dele. Olha aqui, versículo 10. 1 Samuel 21, versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, o rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este o Davi, o rei da terra? Irmãos, a fama vai espalhar. O que tem dito de ti? Aqui o Davi ainda não tinha assumido a coroa, mas as outras nações em derredor já o consideravam como rei.
E aqui faltava ainda uns 15 anos para ele assumir todo o reinado, irmãos. Você tem a promessa do Senhor, fica firme nele. Quando você é perseguido, faz parte. Tem muitos que na perseguição pensam em desistir. O Davi não desistiu, ele perseverou. Por isso que ele conquistou a coroa. Olha aqui, continuando. Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O Davi tinha culpa disso? Não. Mas o Saul, ele olhava com um olhar maligno. Quando ele se rebelou, mas ele fez o que é digno do Satanás. Porque a primeira rebelião foi lá no céu. Então todo que se rebela aqui na terra, ele verdadeiramente está fazendo aquilo que o Satanás fez. Então está se tornando filho do inimigo. Nós estamos vendo. Aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Então ele se desviou tanto da presença de Deus, que mesmo quando ele ficava perturbado agora, chamava-se o Davi para tocar harpa, nem isso deixava ele mais tranquilo. Ele tentava era matar o Davi. Por isso que nós temos que estar muito diante da presença de Deus, ali na direção do Espírito Santo, que nós vamos atender uma pessoa, conversar com uma pessoa. Mas tem gente que não está bem, irmão. Tem gente desse mundo aqui que não está bem, só está querendo buscar ocasião para fazer alguma coisa. Temos que estar preparados, e a nossa preparação em Cristo Jesus. Nada que venha assim de dogma, preceito humano pode nos ajudar, irmão. Temos que estar cheio da presença de Deus e crescendo na graça do Todo-Poderoso. Por quê? Porque o avivamento começa com né? A igreja vai começando, o povo vai vindo, aí aquele fogo vai pegando, né? É como uma churrasqueira. Você vai começar a fazer o churrasco, o fogo não está aceso ainda, né? Talvez aí fora tenha um lugar que você acende um gás, né? Já sai o fogareiro, você joga lá um carvão, já joga lá uma lenha, e aquele fogo vai subindo. Mas geralmente aqui no Brasil, como que a gente faz um churrasco? Primeiro a gente vai lá, coloca lá alguma coisa para pregar aquele primeiro fogo, vai colocando aqueles gravetinhos, aqueles carvão mais fininho ali para pegar fogo, e depois aquele fogo vai aumentando. Cada mesmo carvão que está ali dentro daquela churrasqueira vai pegando fogo. É exatamente isso que nós temos que entender. O avivamento começa com irmãos. O Davi, quando ele estava em dificuldade, ele não foi procurar qualquer irmãos. Ele foi lá atrás do Samuel, que era o único superior a ele espiritualmente falando. O problema é que nós falamos sobre nossas coisas para todas as pessoas, mano. Nós falamos que nós compramos, que nós vendemos, que nós ganhamos, que nós perdemos, as nossas aflições, aquilo que nós pretendemos para as pessoas que nós achamos ali que são dignas de confiança, mas não são. Deixe elas saberem do que você está conquistando, mano. Não foi Davi que falou para lá para o povo cantar dele que ele matou os 10 mil, não. Ele matou os 10 mil e o povo cantou e ficou sabendo. Aquilo gerou uma inveja em Saul. Gerou, nós temos que estar preparados para isso, porque a conquista que você tem, irmãos, vai alegrar aquele que é de Deus, irmão, mas aquele que não está firme com Deus vai te invejar, vai desejar o seu mal. Pode ser uma pessoa muito próxima, irmão, é irmão, é o seu amigo mais chegado. Ali ele pode até te mandar um joinha, ali te mandar um parabéns, bater palmas para você, irmão, mas lá dentro dele, por que não eu? Eu mereço muito mais que esse. Esse chegou agora, já sentou na janelinha. Sim, quem está em Cristo é assim, irmão. Por isso que nós temos visto, irmão, que muitos mesmo nascidos na igreja, às vezes passa 10, 20, 30 anos e já ouviu falar no cheiro e não fede? Nada, fica lá só esquentando o banco da igreja. Será que Deus levantou alguém para ficar só esquentando o banco da igreja? É bom ouvir a palavra, mas o evangelho se faz lá fora, irmão. Tem que aprender a cumprir o seu id. Então a pessoa cresceu na graça, não foi muito oprimido pelo Satanás, está tudo certinho, talvez nem pecou, mas ainda não se levantou mesmo para buscar a Deus, para aprender que sinais seguem a todos os que crerem. A pessoa tem que amadurecer o fruto para, em nome do Senhor Jesus, expulsar demônio. Porque provavelmente aquele que ainda não sabe expulsar demônio tem algum encosto, ou a carne está ali de uma tal maneira, e a carne é tendenciosa ao demônio, ao pecado, e a pessoa não está percebendo.
E outros realmente, talvez foram muito oprimidos por Satanás, foram drogados, foram prostitutos, foram pessoas mesmo que até criminosos. Mas quando tem um encontro com Cristo, rapidamente são cheios do Espírito Santo e já estão ali sentando não só na janelinha, às vezes até na direção. Precisamos isso, irmão. Esse tipo de pessoa que não fica falando, mas faz. E aquele que faz, o que o Senhor realizar através de nós, alegra o coração mais duro. Até os estrangeiros estavam sabendo dos feitos de Davi, irmãos. E o que o Saul, na verdade, como rei, estava na conta dele, era o líder. É como nós aqui na igreja, o que os irmãos realizaram, porque estão aprendendo aqui na palavra de Deus, irmão, glória a Deus, irmão. Se alguém crescer, aparecer, até mais que o pastor, aleluia. É tudo mais que a gente quer. Tudo que a gente quer é mesmo que o discípulo supere o mestre, um bom mestre. Ele quer que seus discípulos sejam maior que ele. Ele não vai omitir a informação. Ele vai ali verdadeiramente dar aquele impulso mesmo. E às vezes o impulso, irmão, não é feito passando a mão na cabeça, não. O impulso é pegando no pé. Pegando no pé, porque se passar a mão na cabeça, misericórdia, irmão. A pessoa vai pensar que está provando tudo o que ele está fazendo. Ele não vai estar. Tudo que o inimigo quer é que o avivamento não aconteça. Jesus, ele diz, onde houverem 2 ou 3 em nome dele, ele está no meio, amém? O avivamento acontecendo. Porque aquilo que em concordância ligarem aqui na terra, será ligado lá no céu. O que desligarmos aqui na terra, será desligado lá no céu. O céu sim na terra. Nessa concordância, na mesma fé, amor e espírito, na mesma palavra. Tem o mesmo espírito. O céu vai se unir à terra, irmão. Aquele povo vai ser imbatível. Vai pôr 1000 para correr. Mas 2, não vai pôr 2.000 para correr. É exponencial a bênção. 2 vai pôr 10.000 para correr. Por isso que o inimigo não quer que o segundo venha. Tem muitos colocando os seus 1000 para correr. Mas porque o outro não está se juntando, não está colocando nenhum para correr, fica só nos 1000, irmão. E a batalha vem, irmão. E aí fica aquela confusão, aquela discórdia, na qual verdadeiramente o inimigo está tentando imperar ali naquele lugar ali, para destruir. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Mas o avivamento começa com aquele avivamento vai se espalhando. Você vai levando para sua casa, você vai colocando os seus 1000 demônios para correr, amém? Vai se preparando mesmo. Essa alegria vai chegar lá na sua casa. Aí daqui a pouco a esposa vai vir e também vai ser cheia do Espírito Santo. Aí não vão ser 2, vão ser 10.000. Aí o inimigo não vai passar nem perto da sua casa, porque a sua casa vai ser um ambiente igual ao céu, amém? Aí vão vindo os filhos, está aumentando aí 0 a mais, aí não vai ser 10.000, vai ser 10.000, 100.000, 1 milhão, não vai ter para o inimigo não, irmãos. Mas o inimigo ele não quer. Tudo que o inimigo ele quer é impedir esse avivamento. Por isso, quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, tem outros que até vêm para a igreja, irmão. Estão em Israel, mas não são israelitas. Busca tudo. Fala com Deus tudo. Todo dia aquela ladainha. Mesma oração. Tem hora que essa pessoa, na hora que eu vou orar a Deus, deixa eu ver o que eu vou orar hoje. A mesma de ontem. O Senhor, nem vou orar hoje. É aquela mesma de ontem. Devia fazer isso mesmo. É a mesma oração. Fica só tentando mostrar para Deus o tamanho do seu problema. Deus conhece o seu problema antes mesmo de ele existir, irmão. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas Deus vai te acrescentar, irmão. Em vez de ficar com vãs repetições, tentando mostrar para Deus o tamanho do seu problema, você tem que começar mesmo a ter úteis repetições de você mostrar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ô maligno, está batendo em porta errada. Sou morto para o pecado. Se eu sou morto para o pecado, se é um caso de doença, eu também pelas feridas de Cristo eu fui sarado. Meu corpo não é tempo do Espírito Santo, não é tempo do pecado, não é tempo da enfermidade. Pega o que é seu e sai. E a pessoa vai mandando uma embora. Quando você crê, uma obrigado a ser em nome do Senhor Jesus, amém? O avivamento começa com uns. Vai colocando seus 1000 para correr. Vai buscando o reino, não desista de ninguém, irmão. Pode ter certeza que tu e tua casa servirá ao Senhor, amém? Olha aqui, continuando, essa parte aqui para nós entrar no capítulo 22. Versículo 12. E Davi considerou essas palavras e temeu muito diante de Aquis, o rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos e
esgravatava-se nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então Davi, mano, ele viu que o povo, aquele pessoal sabia quem ele era, né? Mas nunca tinham visto, mas reconheceram. Então ele deu uma de doido. Ele deu uma de doido por quê? Porque ali aquele inimigo ia entender que na verdade aquele homem que estava ali poderia se oferecer algum risco para eles. E realmente ofereceu. No futuro Davi destruiu todos eles. Mas, irmão, aqui naquele momento ele deu uma de doido. Começou a se bater, começou a deixar correr ali, né, uma saliva pela barba, deu uma de doido. E aquele rei olhou aquele, esse aí não faz nada para ninguém. Pode deixar ele embora. Olha aí, versículo 14. Então disse Aquis aos seus criados: este que bem vezes, que este homem está louco. Por que me trouxeres a mim? Falta-me doidos para que trouxeres este que fizesse 2 dias diante de mim? Este de entrar na minha casa? Então ele dispensou, deixou o Davi embora e o Davi foi, continuou na fuga dele de Saul, irmãos. Temos que lembrar que o Davi hoje não é exemplo para ninguém, irmãos. Há uma linha tênue entre sabedoria espiritual, que você pede a direção de Deus, você não faz nada sem Jesus, não faça nada sem Jesus, irmão. Eu sei que cada mesmo culto, cada palavra que eu peço para o Senhor, eu sei que pode ser meu último culto, ou pode ser o último culto da pessoa que está ouvindo, irmão. Se a pessoa prestar atenção, ela não sai sem salvação. É culto para salvação, irmão. E primeiro tu e depois toda a sua casa. Toda a sua casa. Ali o Davi inventava histórias. O Davi chegou a ser adúltero. O Davi chegou a ser homicida, irmão. Mas ele não vivia no pecado. Totalmente, o tempo inteiro adulterando, o tempo inteiro homicida, o tempo inteiro mentira. Mas na nova aliança não tem tolerância para o pecado. O salário do pecado é a morte. A pessoa pecar sem querer é uma coisa. A pessoa viver numa prática pecaminosa, ela nem conheceu a Deus, irmão. Do jeito que eu sou, Deus usa. Deus usou até uma mula para falar com o profeta Balaão. Ele usa mesmo. Agora, entre ser usado e aprovado, uma diferença muito grande. Por isso você tem que estar atento à direção de Deus. O avivamento começa por um. Você tem que começar a colocar lenha na fogueira e não jogar água. Vai se encontrar, mesmo amor, mesmo espírito, mesma palavra, irmão. Chegou, põe lenha na fogueira. Vai colocando lenha na fogueira. Chegou no horário, glórias a Deus. Vamos na oração, vamos orar. Na hora do louvor, louve. Não ore, Deus já conhece a sua oração. Tem gente que quer ser mais santo que o santo. Na hora da palavra é a palavra. O inimigo vai querer te enganar na hora da palavra, irmão. Na hora da palavra, em vez de você ouvir a palavra, você fica assim: deixa eu ver para quem que eu vou orar daqui a pouco. Daqui a pouco você ora, irmão, na hora de chegar a hora da oração. Mas a oração, para ela ser eficaz, ela tem que ser oração da fé. E a oração da fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você não ouvir da palavra de Deus, você vai ficar na mesma ladainha sempre, não vai mudar nada. A pessoa fica fazendo as mesmas coisas e espera mesmo que Deus faça tudo e que o resultado seja diferente. Não, irmãos. Tudo na Bíblia Sagrada é condicional, irmãos. Deus jamais vai fazer a sua parte. Você faz a sua parte, Ele vai fazer a dele, pode ter certeza. O maior exemplo Jesus que nos deu lá em Marcos 11, 22, não precisa ir lá não, hein? Temos que ter fé. Mas aí fora você acredita que a fé move montanhas. A fé move montanha? A fé sozinha não move nem um grão de areia. Nem um grão de areia. Pastor, que o senhor está falando, olha lá, não precisa ir agora não. Marcos 11, 22. Tende fé em Deus. A fé é necessária. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se disserdes a este monte, passa daqui para acolá, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que você disse, o Pai fará aquilo que você crisse para a glória dele, amém? Então são 4 passos seus, você crê, você falar com o teu mal, olha só, a útil repetição, você falar com o teu mal, com o seu monte de problema, precisa falar para Deus, Deus já sabe o seu problema, na verdade, a Deus nós clamamos,
Pedimos sabedoria, inteligência espiritual, pedindo obediência, o que a gente não tem. Aí sim. Agora ficar mostrando, mas aquele fulano, aquele ciclano, estou precisando disso. Não. A gente tem que pedir essa obediência, essa sabedoria, o Espírito Santo, o fruto do Espírito. O que nos está faltando? Pedir, Senhor, me ajuda nessa parte. Mas as demais coisas Ele já sabe que você precisa. Antes mesmo de você necessitar. Então você vai. Entra diante da presença de Deus, pede essa sabedoria espiritual e vai falando com o teu monte. Vai falando com o teu monte. Quando você crê, exatamente, não duvidar no coração, se o Senhor fará aquilo que você diz. 4 passos seu e 1 passo de Deus. Mas o grande problema é que a pessoa espera que Deus faça tudo. Não, faça a sua parte. Pode ter certeza que o Senhor Ele é o Todo-Poderoso para não deixar você a ver navios, amém? Mas para você tomar posse da bênção e da vitória, você vai se unir ao Senhor. O Davi continuou essa jornada da fuga dele, ele não desistiu. Ele não desistimos. Desistir não é opção. Olha aqui o capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali a ele. Olha que lindo, irmãos. Ali, irmãos, o pai, a mãe, tudo bem, mas os irmãos de Davi não tinha ali um ciúme de Davi. Porque quando Samuel foi ungir o rei, eles sabiam, antes de Davi, vou ungir um rei aqui na sua casa, Jessé, chama seus filhos. Chamaram todos, menos o Davi. Aí Deus foi falando, não é esse. Acabou os rapazes? Tem um menor, está lá cuidando das ovelhas, chama ele. E era ele, amém? Então no começo havia uma ciumeira, nós já vimos que teve até umas intrigas entre eles, mas agora, meus, que a unção estava mesmo firme sobre Davi, ele estava nesse momento de aperto, a família desceu. Nós temos que ver na Bíblia também que a própria família de Jesus o tinha como meio doido. E às vezes uma necessidade, até iam lá buscar alguma coisa com Jesus, mano. Mas Jesus falava assim, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai? E falava isso por quê? Porque a mãe e os irmãos de Jesus não faziam a vontade do pai. Não é porque ele era mal educado. Não tem jeitinho, irmãos. Tem gente que acha que quer fazer as coisas por força, por violência. Não, irmãos. É nos unindo, pois, ao Senhor, irmãos. Exatamente isso. O Pedro que andava lado a lado, fazia parte da tropa de elite de Jesus. O Pedro, João e Tiago estavam com Jesus em tudo quanto é lugar que ele estava. Mas o Pedro, irmãos, verdadeiramente Deus e Jesus, eles precisam falar para ele. Ô Pedro, o Satanás pediu para te cirandar. Alertou a Pedro, mas está alertando eu e você hoje. Você acha que o diabo não continua mesmo te rodeando, buscando a quem possa tragar? Verdadeiramente, quem está forte na presença de Deus, às vezes os ataques você está preparado, mas às vezes vai atacar um querido, um familiar, vai colocar pessoas que estão bem diante de Deus para te atacar, e você tem que estar preparado. Ele sabe que fazer você pecar, pecados graves, ele não vai conseguir. Então o que ele faz? Ele coloca a pessoa para pecar contra você, porque sabe que você tem pavio curto, sabe que você não leva desaforo para casa, que às vezes, às vezes mesmo homem desce do salto e rola amanhã. Está pensando o quê? Pensando que eu tenho sangue barata? Não, realmente você não tem sangue barata, você tem o sangue de Cristo, irmão. O servo é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Tem que começar a amadurecer esse fruto, irmão. É isso que vai fazer a diferença. O Davi não desistiu, irmão. Ele foi lá descansar lá naquela caverna e a família foi, irmão. É tu primeiro, depois sua casa, o avivamento. Ele, quando se uniu a Samuel, nós vimos nas últimas semanas. Você pensa que o Davi desistiu? O Saul desistiu? Mandou 3 tropas contra Davi, irmão. As 3 tropas não só não pegaram o Davi, como foram avivadas, saíram todos cheios do Espírito Santo, amém? Quando o próprio Saul foi atrás de Davi, ele mesmo foi abençoado por pouco tempo. Por quê? Porque ele não abria a mão da carne. Tem gente que até recebe a bênção quando busca a Deus, mas não permanece. Tem que permanecer. Aquele que permanece até o fim vai receber a coroa da vida. Então Davi fugiu para essa caverna. Na presença do Senhor é abundância de alegria. A presença do lugar não é um lugar físico. Vou viajar lá para, sei lá, Dubai, Haiti. Esses lugares, né? Haiti ou Tahiti?
Haiti não é Tahiti, né, que é bonito, né? O Haiti, só Deus, aí muita oração por esse país, hein? Né? A Indonésia, meus irmãos, onde quer que você vá, você vai levar a presença de Deus, amém, irmãos? Que a presença de Deus não é um lugar físico, é você, que é o templo do Espírito Santo. Onde você pisar a planta dos seus pés, você vai possuir, irmãos. E aí, algumas pessoas começaram a acompanhar Davi, irmãos. Olha aqui o versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Então eles viram, olha, Davi está fugindo do rei, está dando certo, vitorioso. Então todos que estavam em aperto, em dificuldade, começaram a segui-lo. Amém? E quem mais? E todo homem endividado. Não tem maior dívida que o pecado. O pecado, a dívida do pecado é impagável. Nada que o homem possa fazer apaga o único pecado. A multidão de boas obras de um ser humano não apaga o único pecado. É o que se faz aí fora, que não conhece a palavra de Deus. Tem gente que faz muita caridade, né? Mas às vezes está fazendo caridade até com o dinheiro dos outros, para tentar apaziguar o mal que se faz para a sociedade. Nós vemos muito isso, irmão. Criminoso, tanto colorinho branco como de colorinho vermelho, que já até matou gente, que não está nem aí. Aí ajuda a comunidade, faz uma festinha para as crianças. Mas ali, irmãos, é só para enganar, irmão. Ali é só para, sabe, que ali ele vai se sentir um pouco alívio por conta daquele mal que fizeram. É igual o Saul. O Saul, quando ele estava perturbado, quando ele ainda não odiava Davi, o Davi tocava a harpa e ele melhorava, mas ele não ficava liberto do demônio. Na antiga aliança, nenhum servo de Deus, ninguém, irmão, no mundo inteiro, expulsou um único demônio sequer, irmão. Olha como nós somos abençoados. Jesus Cristo, ele veio nos mostrar isso, irmão. Jesus Cristo veio expulsar demônio. E em nome dele nós também temos que expulsar, irmão. Hoje nós estamos na nova aliança, exatamente isso, irmão. Todos que estavam endividados, opa, vamos para Davi, vamos se juntar a Davi. Hoje nós temos que nos unir ao Senhor, porque não tem dívida maior do que o pecado. O pecado que não for confessado e arrependido vai aparecer no juízo, o juízo vai ser sem misericórdia. Talvez ninguém descubra, mas Deus sabe. Deus sabe tudo. Diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nem o mal que você fez, que vai aparecer lá no juízo, nem o bem que você fez, irmão, que talvez ninguém percebeu, irmão. Mas se você fizer algo esperando a gratidão de alguém, coitado de você. O mundo é ingrato. Ingrato. Na verdade, você já tem que esperar a ingratidão. Aquele que você deu a mão, daqui a pouco vai estar te batendo e falando mal de você. Entendeu? Tem que estar preparado. E o Evangelho nos prepara para isso. Então começaram a juntar a Davi os poderosos da terra? Não, irmão. Só as pessoas que estavam em dificuldades, os endividados, e todo homem de espírito desgostoso, irmão. Aqueles, quem está com o espírito desgostoso? É uma pessoa mesmo que está ali, irmão. Todo desorientado, doente. A pessoa está doente, ela está desgostosa da vida. Estava ali, começou, meu. Todos aqueles que estavam ali com dificuldade, com algum tipo de aperto, doente, desenganado, endividado, foram lá, começaram a acompanhar a Davi. E ele se fez chefe deles. Um pensa, não quero saber desses não. O Davi se fez chefe deles, irmão. Fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Amém? Exatamente. Deus, ele não chama aquele que já tem capacidade, mas ele vai capacitando aquele que ele escolhe. Você vai ali, você vai ver. Deus vai colocando ali as coisas no seu caminho. E ali, conforme as coisas vão aparecendo para você, as ocasiões, as oportunidades, né? As lutas, vai te preparando. Ali, aqueles que não tinham jeito, começaram a acompanhar Davi. Mas o Senhor Jesus Cristo praticamente disse a mesma coisa para nós, irmão.
Porque não é, a maioria não vem pelo amor, não, vem pela dor, irmãos. Os que estavam com dor foram acompanhar Davi. E hoje nós temos que acompanhar o Senhor Jesus Cristo, porque desistir não é opção. Pega a sua Bíblia, vamos lá no Evangelho segundo Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, muito fácil. Onde a Bíblia divide em Novo e Antigo Testamento. Aí lá no capítulo 11, o versículo é o 25. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que é a forma correta de dizer. O Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus. Segundo Mateus, no capítulo 11, versículo 25, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Porque os sábios instruídos, infelizmente, eles são sábios instruídos em ciências humanas, irmão. E a ciência humana, ela cresce mesmo. É só você tirar para o celular, né? O celular. Vai voltando 5 anos atrás, como que era o celular 10 anos atrás, 15 anos atrás, e 20 anos atrás. E 25. 25 acho que está no limite, que quem tinha era multimilionário e eram uns tijolos desse tamanho, né? Que você tinha que andar com ele de um lado, a bateria do outro, para ver se você não se pendia por aí, mano. Pagava até para receber, mesmo na sua cidade de origem. Quando começou o celular era assim, no mundo inteiro, irmãos. Computador, né? O celular praticamente é um computador hoje. Esse celular de 25 anos atrás, ele fazia, chamava bem até, né? Fazia e recebia chamada onde tinha sinal, que era em um lugar ou outro. Você pagava ele e às vezes só pegava tipo aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Não pegava em todo São Paulo. Não tinha antena em tudo quanto é lugar. E a outra função que ele tinha, malemar a hora. Malemar tinha um horário lá. Hoje o nosso celular era calculadora, lá você tem lá o Office, tem não sei o que, faz planilha, manda e-mail, recebe e-mail, tem jogo, tem tudo. É um smartphone, né? É assim, a tecnologia vai avançando. E a Bíblia fala sobre isso mesmo, que no final dos tempos a tecnologia iria avançar. Irmão. A Bíblia fala isso em Daniel, irmão. Daniel, em quase 700, 600 e poucos anos de Cristo, já fala que a ciência, no final dos tempos, iria avançar, e está avançando, irmão. Mas, infelizmente, essas pessoas capacitadas humanamente, às vezes ficam apegadas ao material, irmão. E por conta mesmo que a informação e a educação está na mão do maligno, você querendo ou não. Por isso você tem que instruir a criança o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar. Para que na hora, né, a pessoa ore muito a Deus para entrar, entendeu? Vai entrar numa faculdade, vai entrar num curso, escola comum, né? O fundamental, o segundo grau, essas coisas aí, não tem o que fazer, mano. Mas nós temos que saber que a instrução e toda a informação está na mão do maligno. Eles não procuram mais a verdade. Eu tiro a diferença do jornalismo que havia. Eu não sou muito velho não, estou com 45. Mas há 20 anos atrás, que você assistia uma TV no jornal, qualquer um deles, qualquer um deles, né? Que houve um acordo entre as redes menores para combater a maior, que ele tinha um horário de jornalismo, que era só ele, todo mundo só assistia a eles, e aí houve um acordo nas demais, vão todo mundo fazer jornal no mesmo horário. Não sei se você percebeu isso. Que hoje todas as redes de TV brasileira, elas têm o jornalismo no mesmo horário da noite, horário nobre, todas. Então você assiste qual que você quer. Mas qual que você assistia, as notícias eram parecidas.
Por quê? Porque o jornalista, ele ia lá, ele não dava uma informação sem fonte. Mas hoje não. Qualquer coisa que depois eles tentam se retratar no horário que ninguém está ouvindo. Tem que tomar muito cuidado, irmão. E a internet, então? Se tem fake news na TV, que ali são pessoas gabaritadas que deveriam confirmar, reconfirmar várias vezes para passar uma informação, porque eles são formadores de opinião. Imagina a internet, que a pessoa joga o que quer lá. E tem gente que fica pegando fake news como se fosse verdade. Não podemos cair nessa. Não podemos. Nós temos que entender, por isso, que aquele que não tem nada, geralmente vem mais rápido para Jesus, porque é dependente dele. Por isso nós temos que pregar o evangelho a todos. Mas Jesus, ele fala dessa dificuldade, quando ele compara a dificuldade de alguém que é pegado mesmo à ciência, à tecnologia e ao dinheiro, a dificuldade desse para entrar no reino dos céus, ele compara mesmo a dificuldade de um camelo. Já viu um camelo? Camelo tem uns 3 metros de altura, deve ter mais uns 3 metros de comprimento, deve pesar uma tonelada. O camelo passar por um furo de uma agulha, irmão. Jesus falou isso, irmão, com uma híperbole, mas realmente ali falando sobre a dificuldade de alguém que é apegado às coisas desse mundo e entrar no reino dos céus, irmão. É muito difícil. Mas tem muita gente ali que são poderosos e estão se convertendo, amém, meu Deus? A dificuldade deles, mas quando vem para arrebentar também em nome do Senhor Jesus, amém? Mas aqueles que estão em dificuldade, assim como seguiram ao Davi, seguem a Jesus. É os pequenininhos, que não tem muita informação, que às vezes não tem nenhum celular que pega bem, que às vezes só tem uma fonte lá de informação, que se tiver uma televisão em casa ainda coloca lá um bombril lá na antena para ver se pega um pouco melhor, entendeu? E é esses que lutam, não tiveram muita oportunidade na vida, mas vão buscar o Senhor Jesus, amém? Aí o Senhor Jesus, ele está agradecendo por isso. Está agradecendo mesmo que revelaste mesmo as coisas aos pequeninhos que às vezes nem sabem ler, não tiveram oportunidade nem de aprender a ler, mas a fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir. Se você abrir o ouvido, você capta com ele, você percebe com o ouvido e ouvir pela palavra de Deus, amém, irmãos? Exatamente. E não a esses grandes e sábios. Claro que Deus tem a misericórdia deles também, e tem engenheiro, tem juiz, tem médico, tem os presidentes aí que se convertam também em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? E estão se convertendo, graças, estão vendo muitos mesmo, durante essa pandemia, né? A classe médica era muito desligada da coisa de Deus, não sei se vocês sabiam disso, né? A classe médica, ela é dura, mas na pandemia mudou muito. O que a gente tem visto de médico, enfermeiro orando, e estão sendo, e está orando, alguém grava, ele não pediu para ser gravado, alguém grava aquele médico orando, aquele enfermeiro orando. Está mudando, Deus sabe todas as coisas. Essa pandemia não é vontade de Deus, mas Deus está permitindo porque está te alertando que tem algo pior para ver. O pior não é a morte, é morrer sem Ele. Morrer todo mundo vai. Todo mundo vai. Tem que estar preparado, tem que ir a Ele. É o que Ele vai falar aqui, ó, versículo 26. Sim, ó Pai, por quem assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Exatamente. É a Trindade. Seu alvo é o céu, o Pai, o caminho é Jesus, e aí o Espírito Santo vai te conduzir. Que aí você vai receber as revelações, as inspirações, vai entender o que o Senhor tem preparado para nós. Amém, irmãos? Exatamente. Não é para qualquer um. Não é só a pessoa começar a anunciar: eu sou filho de Deus, preciso de bens, mas continua fazendo as mesmas coisas.
Continua pecando, né? Não aprende que o corpo dela é templo do Espírito Santo, que não lhe pertence. O drogado é aquele que se prostitui, irmão. O que se prostitui não é só a pessoa que vende o corpo não por dinheiro, é aquele que tem relação, qualquer tipo de intimidade fora de um casamento, porque está se vendendo por menos que dinheiro. Aqueles que a lei mesmo está se prostituindo por menos que dinheiro, estão se prostituindo antinaturalmente com o mesmo sexo. Misericórdia, irmão. Também sou filho de Deus. Não, entendeu? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Vai buscando a Deus que Ele vai te esclarecer. Não fica com palavra de homem não, viu? Porque o homem, às vezes usado pelo inimigo, deixa a porta larga, aí a pessoa até faz parte ali mesmo de um culto, de uma reunião, ali tem até a carteirinha do membro, chega até no altar, irmão. Mas não vai chegar no céu não. Jesus ele diz: apartai de mim vós todos que praticai a iniquidade, que é o desprezo e desapego à palavra de Deus, irmão. A pessoa chegou no altar, mas não está apegada à palavra de Deus, vai dar conta, irmão. E quanto mais for dado, mais será cobrado. Não vem querer interpretar a Bíblia do seu jeito, não, que é o que muitos fazem por aí para gerar heresias, irmão. Heresias que fundamentam religiões, irmão. Que é onde os principados, as potestades do inferno, elas imperam, irmão, para enganar a multidão. A pessoa não procura ali ser bereano. Por que Bereano, pastor? Lá em Atos dos Apóstolos fala sobre ali uma cidade chamada Bereia, em que o Paulo chegou pregando a palavra de Deus. O povo achou bonito, muito lindo aquilo, mas eles não aceitaram na hora não. Eles foram ver se estava na palavra. A mesma coisa eu peço para vocês fazerem com cada palavra que vocês ouvirem por aí, inclusive de mim mesmo. Eu estou pregando aqui, quem fala é o Senhor. E depois vai consultar a palavra, vai ver lá se está lá mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios, né? Coríntios porque é em inglês, né? Esse time que tem aqui em São Paulo é os Coríntios em inglês, amém? Às vezes falha, amém, meu Deus? Em nome do Senhor Jesus. Mas ali está ali, no 6, está que as classes daqueles que não vão herdar o reino dos céus, irmão. Não tem tolerância para o pecado na Bíblia Sagrada. E aquele que se ajunta com o pecado é servo do pecado, irmão. Mas aquele que se ajunta ao Senhor é o único Espírito com Ele, amém? Porque o vosso corpo não vos pertence, é templo do Espírito Santo de Deus vivente, irmão. A verdadeira igreja de Deus é você. Mas quando um templo do Espírito Santo se junta ao outro, o céu se une à terra. Ali está formada a congregação, irmão, do justo, irmão. É onde nos reunimos ali na presença do Senhor, porque Deus não habita em templos feitos pela mão de homem. Hoje nós estamos reunidos aqui, amanhã Deus pode dar um outro lugar maior. É templo, irmão. Ô pastor, e aqui só vai poder ser usado para ser igreja. O proprietário vai alugar, aqui é alugado, né? No caso aqui o imóvel é alugado. Então o proprietário vai poder alugar só para outra igreja, ele vai fazer o que ele quiser, irmão. Aqui quiser fazer um inferninho, né? O que é inferninho? Aqui em São Paulo chama inferninho, não está tudo fechado por causa da pandemia, que não abre nunca mais. Nunca mais. Esses escafaca, né? Tem vários nomes, né? Como que é? Tem outros, boate, né? Tanto de dança como de prostituição, não importa. Porque a dança com a prostituição anda junta também fora. A pessoa se vende por menos que dinheiro. Cuidado, mãozinha onde toca. Cada corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se não houver o selamento do casamento, o qual o Senhor Jesus é o cordão da terceira dobra, você não tem autorização para tocar em nada naquela moça, nem que for sua noiva e sua namorada. Aquele corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você vai estar tocando naquilo que é de Deus. Foi assim que o pecado entrou no mundo, irmão. Primeiro ali, a Eva olhou e desejou. Desejar é uma coisa, você não é responsável pela tentação. Mas aí o Satanás, não, você vai comer e não vai morrer não. Ela foi lá e tocou, comeu, mas o salário do pecado é a morte, mas a morte não é imediata. Se cada pessoa que praticasse um pecadinho desse tamanhozinho já morresse, irmão, ia ter pecador no mundo? Mas ia ser tirado o livre-arbítrio. Pô, eu sei que se eu pecar é na hora. Você fez o errado, quer dizer, o adúltero, que o Senhor Jesus fala que o adúltero não é só você tocar, ou então você fazer algo a mais. O adúltero é aquele que tem alguém na mente que não é o cônjuge, irmão.
Já pecou no coração, o Senhor Jesus pensou, e é que sair caindo pessoa por aí. Mas esse tipo de pecado é uma tentação que você deve confessar só para Deus, irmão. Só para Deus, porque se você for falar mesmo para o cônjuge, vai gerar uma confusão e não tem necessidade. É só não, eu sou morto por pecado, eu sou mulher de um homem só, um homem de uma mulher só, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Continuando aqui, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados. Amém? Está cansado? Vai a Jesus. Desistir não é opção. Descansar sim, descansa nele. O problema é que a pessoa, quando está em dificuldade, está em aperto, ela quer desistir. Ela não aguenta mais. Nós vemos de vez em quando falamos isso. Mas pode ter certeza, se você não está aguentando mais, aparece uma onça perto de você, para você ver se você não vai tentar correr. Não vai? Aparece uma cobra. Primeira coisa, você vai ver se não vai aparecer força, né? Eu não estou aguentando mais, não estou aguentando. Na hora, mano, perna para quem te quero. Ainda tem força assim, mano. O problema é que a pessoa desiste fácil. Não desista, mano. Desistir nem é opção. Cansou? Descansa no Senhor. Amém? Fala para o irmão, descansa no Senhor mesmo. Ó, só descansar nele. Olha Jesus aqui falando, hein? Ali o Davi nem precisou chamar. Nem precisou chamar. Todos que estavam cansados, sobrecarregados, em aperto, endividados, doentes, começou a acompanhar Davi. Mas hoje não é para acompanhar Davi. Davi não serve de exemplo para nós. Jesus está te chamando. Vinde. Vinde, você está desempregado, está em aperto, está doente, está sozinho, está desprezado, sofreu algum agravo, uma violência física, mental, espiritual, não importa, venha Jesus, irmão. Até para nós cumprirmos a ordem de Jesus de cumprir o ID, ele deu ordem, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Como que você vai pregar o Evangelho, que é boa notícia, sem primeiro você ir a ele? E tem gente que tenta, viu? Está cheia, pregando Evangelho, mas não amadureceu o fruto, não produziu o fruto. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ou dependendo da tradução, sobrecarregados. Aquela pessoa que está em aperto. Exatamente, os que estavam acompanhando Davi há 1000 anos antes de Jesus. Jesus há 2000 anos atrás está falando para ele: ó pastor, mas como que eu vou a Jesus hoje? Se Jesus ele morreu, ressuscitou. Nós vamos na palavra, irmão. Está oprimido, sobrecarregado, parece que você não está aguentando, não tem outro para você buscar. E graças a Deus que alguns por aí não tem nada, quando mesmo descobre que tem Cristo, passa a ter tudo. E o outro que tem tudo, mano, tem Jesus, não tem nada. Você tem que orar muito a Deus, mano. Você que quer mesmo vencer na vida, e você deve querer vencer, porque quem é de Jesus tem que buscar o melhor, irmão. Busque mesmo, mas tem que orar mesmo. Se é da vontade de Deus você ser rico, irmão, ser poderoso, ser chefe, porque tem muitos que quando chega lá se desvia. Muitos, irmão, que eram fiéis no pouco, mas sobre muito não foram, continuaram sendo fiéis. Poucos são o dono da Quaker lá, né, que já há um século atrás, né, ele fez do Senhor sócio dele. Ele começou normal, devolvendo o seu dízimo, foi aumentando, e cada vez aumentou mais, né? A família vendeu agora aqui uma parte do que sobrou lá por quase 20 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais, irmão. É quase o PIB do Brasil. Só Deus, irmão. Uma empresa de aveia. Se for ver aveia, irmão, eu não sei se o americano é tão chegado em aveia, assim, não é coisa de Deus mesmo. Não para pensar. Isso é uma coisa de Deus. Isso é a mão de Deus, que a pessoa cresce sem desviar. Tem gente que luta tanto por um cargo, quando chega lá não é nada daquilo e ainda se desvia. Cuidado.
Fica ali, ó, buscando o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus é a sua justiça. Demais coisas ele vai acrescentar. Porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta. Você pode enriquecer sem dor. Mas tem gente, irmão, que chega lá, perde a família. Tem gente que já está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Não é porque fica viúvo, não. É porque perde. Trabalha muito para dar coisa para a família. E a família vai tudo embora, nem sabe onde estão os filhos mais. Perde a saúde. E depois gasta tudo que ganhou para tentar recuperar a saúde e não recupera, irmão. Tem coisa que você pode gastar todo o seu dinheiro no mundo, irmão, que você não vai conseguir se recuperar, meu. E não é só uma doença que possa ser uma doença que vem assim como, no caso, uma pandemia, né? Que veio assim, Covid, com uma doença viral, né? Uma influenza, uma coisa parecida. Pode acontecer um acidente. Olha que aquele corredor, aquele, né, piloto, né, Fórmula 1, o Schumacher. Quando ele teve aquele acidente, ele era o esportista mais rico do mundo. Se você não sabe. Mais rico do mundo. Podia juntar o dinheiro desses jogadores de futebol. Acho que os dois maiores daquela época já eram os mesmos de hoje, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Não dava. Os dois juntos não dava o que o Schumacher tinha. Hoje a família gastou tudo e ele saiu? Ele saiu naquela situação? A hora de uma diversão, você tem que estar na direção de Deus. Ele foi se divertir. Foi lá, andar no gelinho, ele gostava daquilo. Sem Jesus nada? Nem tente. Vai a Ele. Aí sim. Aí sim. Busque Jesus. Está em aperto? Vai a Ele. E mais. Continuando em nome do Senhor Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Quem vai aliviar é o Senhor Jesus. Na verdade, Ele já levou o nosso fardo sobre Ele. Amém? O mais pesado Ele já levou na cruz, nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre, pelas feridas dele nós já fomos sarados. Já levou. No Evangelho, o bom de você buscar a palavra, ir a Ele, ir na palavra, que você vai aprender que o pesado Ele já levou. Que você já tem direito, sim, a bênção, a prosperidade, ao perdão, à saúde. E você, na palavra, você vai aprender a tomar pó da bênção. Mas por você, se você não vai depender de outro homem, você pode até unir sua fé para a oração, mas na hora que você precisar, você mesmo vai fazer sua oração. Quando você é totalmente dependente de Deus, você fica independente dos homens, não. Você vai aprendendo na palavra de Deus, você mesmo vai fazer sua oração, meu. Você vai estar com a bênção da mão em nome do Senhor Jesus, amém? E ele explica exatamente isso. Olha aqui o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Primeira coisa, você tem que estar preso a Cristo. 1 Coríntios 6. Depois ao Senhor, e seja um só espírito. Tome o jugo. Alguém sabe o que é o jugo? Jugo, cabresto. Sabe o cabresco do cavalo? Sabe? Aquele que prende boca e pescoço do cavalo. Aquilo é o jugo. Você tem que estar preso no seu. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus, só dele, da palavra. Tem que estar preso à palavra. Você tem que se prender à palavra. Aquilo que você conhece, você vai lutar para praticar. Você já conhece, vai atrás. Para de buscar as demais coisas. Aquilo que você já conhece é onde você vai começar a sua vitória. Está praticando, está lutando. O que você não tem praticando, não tem conseguido, pede força para o Senhor. Senhor, eu ainda não estou conseguindo. Aí não tenho estrutura para largar isso. Eu não tenho estrutura para fazer aquilo. Aí sim você vai falando com Deus. Mas as demais coisas, sabe? Ah, mas eu preciso, minha família está assim, assim, assado. Primeiro tu, depois sua casa. Você está tentando dar o que você não tem. Você está tentando pagar a dívida do seu filho, que ele deve 10 mil e você deve 1 milhão. Ah, mas a minha dívida é impagável. Melhor pagar do meu filho para limpar o nome dele. Não, melhor você pagar a sua primeiro. Trazendo para o mundo espiritual é o pecado. Não adianta você querer dar o que você não tem. Como você vai dar amor se você não tem esse amor de Cristo? Por isso que muitos oram errado. Quando vem
para Deus, vem fazer uma oração na casa de Deus, está doente, pede para ser curado. Tem alguém doente na família, pede a cura. É ou não é? É ou não é? A gente até aprende assim. Mas você sabia que essa oração é inútil? Inútil. Por quê? Porque pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados, a gente já tem direito à saúde. Mas a saúde vai estar na salvação. Tem muita gente que fica curada e volta a fazer a mesma coisa que estava fazendo antes de ficar doente, para ficar doente de novo. Orou, buscou a Deus, ficou curado da cirrose. E aí para quê? Voltar a beber. Do eczema, do câncer no pulmão, para voltar a fumar. Ficou curado do diabetes e agora está comendo uns pudizão, sozinho, cheio de caramelo, para voltar a ficar doente. A carne é isso. Além de ser ingrata a Deus, quer voltar a fazer aquilo que deixou a carne doente. Olha só a capacidade humana. Por isso que é a salvação. Você está doente, busca a salvação. Na salvação, a cura, para você glorificar a Deus. Amém? Fazer oração, você toma após a sua bênção para você profetizar, para você ser uma testemunha de Cristo. E a partir de então continuar. Porque aquela virtude que Deus usar na sua vida para te abençoar, aquela virtude é eterna, o inimigo nunca mais consegue tocar em ti naquele lugar. Se a cura foi divina mesmo, naquele lugar o diabo não toca. E aquela virtude vai estar em você para você também profetizar, para você testemunhar outras pessoas que podem ter problema parecido, para crerem e mudarem de vida. Aí a pessoa está desempregada, sem dinheiro, duro, falido, passando necessidade. Senhor, ajuda meu filho, está precisando de um emprego. Ele arruma um emprego, vai encher a cara, vai fazer coisa errada, vai falar mal de você que vem na igreja e nunca vai glorificar o Deus do céu. Não, Senhor, salva ele. Se ele tiver que ficar mais duro, mais lascado, que fique mais duro e mais lascado, mas que venha mesmo, se está tão sobrecarregado para te buscar. Amém, irmãos? E tomar o jugo do Senhor, irmão. A gente ora errado. Temos que parar de orar errado. Temos que buscar o reino por nós, a salvação primeiro para nós e a salvação da nossa casa. As demais coisas Deus vai acrescentando. Porque a gente ora, às vezes Deus realiza, irmão. Aquela pessoa consegue um emprego, compra aquele carro do sonho, mas continua bebendo. Daqui a pouco vem a notícia: ô fulano, sabe, sofreu um acidente aqui e morreu. O problema não é morrer, irmão. O problema é morrer fora da porta, que é Jesus, irmão. Começa por nós tomar o jugo, irmão. Se prender a palavra. Se prenda a palavra. E mais, olha aqui, continuando. E aprendei de mim. Quem é mim aqui? É Jesus, irmão. Só aprenda de Jesus, irmão. Questione tudo, vai ver se está na palavra. As religiões só são fundamentais porque a pessoa não volta na palavra. As heresias das religiões, a idolatria das religiões, as coisas erradas que existem por aí, só são fundamentadas e as pessoas vivem fora da presença de Deus e não vão herdar o reino dos céus. Por quê? Porque elas não voltam para ver se está na palavra. Ah, fulano é poderoso, fulano é o chefe, fulano é o sacerdote, fulano é isso, é aquele outro lá. Ele falou, está falado. Não, irmão, não tem homem infalível. Não tem. O homem é totalmente falível, inútil, trapo de imundíssimo. Não serve de exemplo para ninguém, irmão. O nosso único exemplo é Jesus. Tanto que o Paulo falou assim, ó: sede meus imitadores naquilo que imita a Cristo, né? Não precisa nem imitar Paulo, irmão. Pelo que ele falou, sede meus imitadores naquilo que imita a Cristo direto, também. Pensa, age e fala de acordo com a palavra de Deus. Olha aí, continuando, em nome do Senhor Jesus, tomai sobre vós o meu jugo, prenda-se a Jesus, aprendei dele, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Está cansado? Sobrecarregado? Está doente? Está endividado? Busca Jesus. Vai nele, descansa nele. Mas descansar não é ficar lá parado, esperando lá. Ai, Senhor, paga minhas dívidas, não.
Busca o reino. Varre minha casa, Senhor Jesus. Lava minha louça. Não, ele vai te... Você tem força para isso. Você tem força. Se tem louça para lavar na sua casa, alguém comeu. Na hora que alguém comeu aqui, é comigo mesmo. Não adianta colocar outro para lavar. Não adianta esperar que o outro vai colocar no lugar. Faz você, irmão. Se alguém te chamar para você caminhar a sua milha, caminha a segunda, irmão. O Davi, para ser genro do rei, o Saul pediu para ele algo difícil. Pediu 100 genitálias do inimigo, dos filisteus. Sabe o que é genitália? Tinha que matar um guerreiro filisteu, tirar a genitália e levar para o rei. Sabe o que o Davi fez? Ele não levou 100 não, ele levou 200. Caminhe sua segunda milha. Faz um pouco mais, não vai te doer, não vai te cansar mais. Na verdade você vai ter o descanso. Você vai tirar o fôlego do inimigo. Você vai estar colocando uma brasa ali na presença de Deus, no avivamento do Senhor, e não verdadeiramente jogando mesmo gasolina no fogo do Satanás, irmão, criando uma confusão que não tem necessidade. Faz um pouco mais, irmão. Não vai te cansar. Na verdade você vai tirar o inimigo da sua casa, porque você está preso ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Terminando aqui para nós fazer o nosso louvor. Aqui versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? É exatamente isso. O jugo do Senhor é existente. Tem que ter, você tem que estar preso ao Senhor. O problema é que tem gente que não quer estar preso à palavra. Mas é leve e suave. Se está pesado, não é do Senhor não. Porque o mais pesado ele já levou lá na cruz. Amém? Vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus. É tempo de preparar mesmo para fazer a vontade do Todo-Poderoso Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Oh, glória. Vamos pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo
me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Uma linda salva de palmas, amém? Onde teu coração, temor do Senhor, que é só vitória na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. É isso que nós temos que entendermos. Busca o Senhor. Vinde a Ele, todos estão cansados e sobrecarregados. Se você já está bem, já se aliviou, é hora de crescer na graça, para você não vacilar por aí, irmãos. Que o inimigo, ele continua sendo o seu adversário, bramando ao teu redor, como um leão buscando a quem possa tragar. Maldição sem causa não se cumpre. Aqui mesmo nós estávamos, aí você está aqui em Mateus capítulo 11, vai para o capítulo 12, que é exatamente a continuação do que acontece lá. Está numa sequência exata. O que está acontecendo ali, no capítulo de 1 Samuel, e vai acontecer agora no próximo capítulo, aqui está na sequência também. Ó, para o Senhor Jesus, ele fala de algo que aconteceu lá. Olha aqui, o versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas, colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tem lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesse o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Então Jesus é o Senhor de tudo. Se Ele já é o Senhor, quando nós o colocamos no devido lugar, nós não perecemos. Ali o Davi estava nessa missão, ele estava com fome, tinha alguns ali com ele, ele foi lá na casa do pai, comer pão. Ele fez ali, contou uma historinha, aqueles rapazes lá, e ele acabou comendo pão. Para o Davi deu certo, mas para o sacerdote não deu não. Porque o sacerdote ali, ele não fez o que era ali, porque não era para ele dar. Não tinha tolerância para aquilo. Não há tolerância para pecado na Bíblia. Maldição sem causa não se cumpre, irmãos. Vamos dar uma olhada no que aconteceu lá, irmãos? É luta, é batalha de gigante. Volta lá, 1 Samuel, capítulo 21, agora o versículo 6. Perdão, 22. Versículo 6. E ouviu Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um alvoredo em Ramá, e tinha na mão sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e faz-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê o aviso de que o meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa a mim e mu participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Saul chamou lá o pessoal da tribo dele, que ainda estava ali um pouco do lado dele, que era de Benjamim, e falou assim: vocês estão apoiando Davi?
Davi tem alguma coisa para dar para você. Davi, por enquanto, não tinha nada, irmão. Ele deixou tudo mesmo ali, entrou numa caverna, só ele e a roupa dele, e aí a família veio atrás, aí veio todos que estavam cansados, sobrecarregados, endividados, se acompanharam ele, chegaram a 400 pessoas, né? E aí o que o Saul ele podia fazer? Ele foi atrás do povo dele, o povo dele não acompanhar Davi, começou, será que ele tem alguma coisa? Será que Davi pode fazer vocês de capitães? Pode dar alguma coisa para vocês? Começou ali mesmo, tentar comprar o próprio povo. Né? Porque ali ele já tinha entendido que até o próprio filho já estava do lado de Davi, irmãos. Até que apareceu um e deu uma informação para Saul, irmãos, na qual aconteceu uma grande tragédia. Olha aqui, ó, versículo 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhes deu mantimentos, e lhes deu também a espada de Golias, o filisteu. Põe a mão no cara e fala, ai. Cuidado, boquinha, com o que fala. Davi vacilou. Quando ali no capítulo 20, né, ele foi lá na casa do pai comer pão, tinha um espia lá. Esse Doeg estava lá. Ele sabia que era um servo de Saul. Nós temos que entender uma coisa. O inimigo ele não sabe o nosso pensamento, mas ele sabe o pensamento que quer colocar em você. Por isso que você tem que buscar no Senhor para saber se aquele pensamento é de Deus. O sentir no coração enganoso, quem o conhecerá? E outra coisa, o diabo ele não sabe o seu pensamento, mas ele sabe o pensamento que ele quer colocar, e ele sabe tudo o que você fala. O que você falar no ouvido de alguém, ele ouve. Ele ouve. Tudo que você sai da sua boca, o diabo ele sabe. Para tentar atrapalhar seu plano. Por isso que eu falo. Você tem um plano, um propósito. Se for falar para alguém, é somente uma pessoa que você tem certeza absoluta em Cristo, em espírito e verdade, que é superior a você espiritualmente. Senão você não fala nada para ninguém. Pode ser seu melhor amigo. Vai tentar atrapalhar seu plano. Vai, irmão. Se não tiver bem, de verdade vai. Aqui, na hora que o Davi chegou lá, comeu o pão, estava sem arma, a única arma que tinha era ali as armas do Golias, que ele mesmo havia matado. Às vezes a pessoa não entende porque guarda alguma coisa. O Davi ficou com aquela arma para ele, não sei como chegou lá no templo. Chegando lá, precisa de uma arma. A única arma que tem foi aquela que você mesmo deixou aqui. As armas lá do Golias. É essa mesmo, não tem melhor que essa. Porque aqui tem. O melhor que você tem é o que você tem. Não adianta você ficar olhando para a casinha amarela do vizinho, a casinha azul do outro vizinho, a casa na praia do outro vizinho. Entendeu? Aquilo ali que é boa. A grama do vizinho é verde, é bem verde porque você cuida, porque ele cuida. Se você cuidar da sua, vai ter também. A sua grama vai ser verde. O problema é que tem gente que cuida, o outro não cuida e quer ali desejar o que é do outro, irmão. Não, irmão. A melhor casa é a sua, mas pastor, minha casa é tão simples. Irmão. Às vezes ali né? Uma casa, uma comunidade, lá feita até de madeira, que tem até uns buraquinhos ainda. Sim, mas é sua. É ali que você dorme. De vez em quando cai uma gotinha de água na sua cabeça, mas ali é o seu teto. Contente-se no Senhor, irmãos. Aí Ele vai abrir as outras portas. Deus é Deus, irmão. Se Ele tem o controle de tudo, está te permitindo você estar naquele lugar, é ali para você se contentar. Não é para você se conformar, é diferente de contentar. Contentar é você ter a alegria da salvação, que independe do que você tem. Se você fica triste com algo que você não tem, ou por algo que alguém tem, você está pior do que o pior do mundo. Infelizmente. Se você se alega com a tristeza do inimigo, você está ruim. Se você não se alega com a alegria de todos que estão se alegrando com coisa boa, você também não está bem. Cuidado. O melhor é seu. Meu carrinho é antigo. Glória a Deus. Mas ele tem que estar dentro das normas.
né? Tem gente que acha que carro é só colocar gasolina. Tinha amigo meu, pastor, quando ele comprou o primeiro carro, né? Você já trocou óleo desse carro? Mas tem que trocar óleo? Tem gente que não sabe. Ninguém nasce sabendo. Mas carro dá manutenção. Importante fazer um seguro. Ah, pastor, mas não tem dinheiro para o seguro. Então avalie se você quer ter mesmo um carro. Por quê? Aqui nesse mundo é para você correr perigo. Não te proíbe você sair na rua e ter um carro, mas você pode voltar sem ele. Se tiver seguro, ó, seguro, né? Você, pelo menos aquele bem você vai recuperar por conta que você pagou uma taxa lá para segurar aquele bem. Mas se você quiser sair sem seguro, você e Deus. Mas depois não vai chorar depois. Ah, mas como que isso aconteceu? Santidade não traz imunidade. É exatamente o que nós vamos ver agora. Esse Aimeleque era o sacerdote. É aquele sacerdote que deu pão para Davi, mano, e deu as armas para Davi. Mas quem era ele? Tinha uma maldição sobre a família dele. Olha o versículo 11. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E o rei, mano, não quis conversa, matou todos eles, mano. Matou todos aqueles sacerdotes. Todos. Ô pastor, mas quem que era ele? Aqui mesmo, volta primeiro no capítulo 14, rapidamente, que a gente já vai para a oração, que isso aqui vai ficar para outros dias, a gente está estudando continuamente. Só passar essa informação para você. Aqui no capítulo 14, nós vimos lá que Aimeleque, ele é filho de Aitube. Olha aqui, ó, no versículo 3 do capítulo 14. Versículo 3 do capítulo 14 de 1 Samuel. E Aias, filho de quem? Esse Aias era irmão daquele Aimeleque, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finés. Então, o Aitube era irmão de Icabô, o Aimeleque era irmão de Aias, e o Finéias e o Icabô, o Finés era filho de quem? De Eli. Que Eli? O Eli aqui, do 1 Samuel capítulo 1, que era o juiz da época, que foi ali o mestre do Samuel, o que escreveu esse livro. Exatamente. Mas esse Eli tinha uma maldição sobre a vida dele, que foi lhe declarada. Mas por quê? Porque ele passou a mão na cabeça dos filhos. Cuidado. Volta lá no capítulo 2. Aí a gente já vai para a oração. Capítulo 2, o versículo 27. 1 Samuel 2, 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, com todas as letras maiúsculas. É o Yahvé aqui falando com Deus, falando com o Eli, que era a pessoa que tinha o Espírito Santo naquela época, era o juiz de Israel. Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Por quê? Porque o Eli era descendente de Levi, irmãos, que era a casa sacerdotal. Então ali Deus deu um recado já falando da linhagem dele. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante a mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra os sacrifícios e contra as minhas ofertas de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel:
Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos, vão se tornar envelhecidos, quer dizer, vão se tornar vios, inúteis. Jesus, ele fala sobre isso. O servo que faz só o que foi mandado. Tem gente que nem faz o que foi mandado. Esse é um servo inútil. Você tem que fazer até o que foi mandado. Você vê, fala lugares, você coloca. Se as regras de boa convivência, em alguns lugares tem aquelas regras de boa convivência, né? E a pessoa, quem deixou aberto aqui? Está aberto. Você acha que filho feio vai aparecer o pai? Vai, fecha, você vai cair seu braço. Tem gente que não foi ensinado, não tem essa estrutura, mano. Não faz parte da personalidade, por mais que ele tente, não vai conseguir, mano. Mas ali talvez é algo para você crescer na graça de Deus, mano. E a pessoa não entende isso. E vai ali sempre mesmo respondendo tudo na carne, na violência. O servo é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E tem gente que se ira com facilidade, mano. Passa a mão na cabeça do filho. Foi o que ele fez. Passou a mão na cabeça dos filhos. O que honra ao Senhor, esses serão honrados. Mas aqueles que não honram serão envelhecidos, vão se tornar inúteis, né? Tem muito jovem que é assim, né? Você pede algo para o jovem, daqui a pouco eu vou. Mas o daqui a pouco dele quando que é? Nunca. Você já foi? Não, daqui a pouco. Você já foi? Não, daqui a pouco. Não, mas tem que começar. Não, sim senhor, já estou indo. Amém, pois? Aprende. Porque se você não fizer se você fizer só o que já foi mandado, você já é inútil. Imagine se você não fizer nem o que foi mandado. É o que o Senhor nos alerta. Estou indo, é para já. Tudo questiona. É coisa boa, mas por quê? Não tem porquê. Tá bom, já estou indo. Manda quem pode, obedece quem tem. Já vai na hora. Já estou voltando. É para andar 1 milha, eu caminho 2. É para trazer 100 prepulso, eu trago 200. A sua vida vai melhorar. Porque se você não fizer dessa maneira, a maldição vai vir. A maldição sem causa, ela não se cumpre. O Provérbio 26 fala sobre isso. Mas havia uma maldição sobre o Ameleque. Por isso, além de ele não ter cumprido o mandato do Senhor, ele deu pão para o Davi. O Davi saiu bem. Comeu pão, continuou a caminhada dele e daqui a pouco se tornou rei. Mas o sacerdote que deu pão morreu. Mas tinha uma maldição sobre a família dele, por quê? Porque o avô dele fazia a coisa errada. Olha aqui terminando para nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu não desarregar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar na idade varonil. E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus filhos, Ofni e Finés, e ambos morrerão no mesmo dia. E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e edificarei uma casa firme, e andará sempre diante de mim e do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Mas na verdade Davi comeu pão com ele, e ele acabou morrendo, o último descendente desse ali. Irmãos, não ultrapasse a palavra de Deus para você agradar a parente, irmão. Tem gente que faz isso. Chega o parente no domingo como hoje aqui, a pessoa fica até envergonhada de falar: tem um compromisso com Deus. Não, convida. Vamos lá assistir o culto comigo.
Daqui a pouco a gente volta para fazer o almoço. A pessoa se envergonhou do Senhor, o Senhor não honrou. Acabou. E ali Deus um alerta para Eli, ele poderia ter mudado, tirado o cargo do filho, mas não fez nada disso. Depois o próprio Samuel mesmo ali, que foi levantado no lugar dele, revelou. O primeiro sonho que o Samuel teve foi exatamente o mesmo assunto. E mesmo assim o Eli continuou passando a mão na cabeça dos filhos. Irmão, maldição sem casa não se cumpre. Você está lá com a maldição na sua casa? Vinde ao Senhor, que Ele tem um alívio para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos pôr de pé? É hora de você se santificar agora, a primeira parte da oração. Você que se coloca a sua casa em ordem, toda a oração, irmão, é uma batalha, é um juízo, é um julgamento. Você apresenta a sua causa e o Senhor verdadeiramente vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com a tua unção, Pai, com o teu poder sobre as nossas vidas. Passa de pessoa por pessoa, Pai. Pois nós temos aprendido de Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder, Pai. O teu fogo, Pai. Passando na vida de cada irmão que está aqui representando uma multidão de queridos e familiares que ainda não vieram, Pai. O Davi, meu Pai, vivia mentindo, meu Pai. Ali estava ali inventando historinhas, verdadeiramente até deu uma de doido. Mas nos pecados mais graves, que foi no adultério, ele foi adúltero. Ele foi homicida, mas ele não vivia adulterando e homicida, Pai, dando uma de louco, meu Pai. Senhor Jesus, da mesma maneira agora na nova aliança, não há tolerância para o pecado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, então te pedimos, Senhor Jesus, ajuda-nos a não cair mais em tentação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos arrependimento eficaz sobre as nossas vidas, Pai. E ali, Pai, nós possamos viver como é digno. Primeiro nós, depois toda a nossa casa. O Davi fugindo, deixou tudo. Davi saiu sem nada. Ele conseguiu lá um pão por alguns dias, pegou as únicas armas que lhe davam ali, que tinham ali à disposição dele, que eram as armas do Golias, e fugiu para dentro de uma caverna. E naquela caverna vieram primeiro seus familiares, primeiro tudo, depois sua casa. Depois todos que estavam a perto foram para lá, foram seguir a Davi. Hoje nós não podemos seguir a Davi, nós temos que seguir a Senhor Jesus. Ele mesmo, o Senhor Jesus mesmo, ele se alegrou, porque aqueles que não têm nada acabam recebendo as revelações da palavra de Deus, porque vem buscar algo na casa de Deus, porque não tem nada. É melhor você não ter nada e ser dependente de Deus, do que você ter tudo e ser independente dele. Ele nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. No Senhor não há ausência de jugo, você tem que estar preso ao Senhor. No Senhor não há ausência de fardo. No Senhor não há ausência de cruz. Cada um tome a sua cruz e carregue. Tem que carregar a sua cruz. Tem gente que quer jogar a cruz fora. Tem gente que não quer cuidar da família, que fala mal de todo mundo. A família da qual ela veio, a família que veio agregada porque é o parente do cônjuge. Não, é tu e tua casa. A luta é grande, não é fácil não. A própria família de Cristo só se converteu depois da ressurreição. O Eli não levou os filhos à conversão. Os dois morreram no mesmo dia. E o próprio Eli morreu no mesmo dia, na verdade. Quando chegou a notícia que os dois filhos morreram e que havia sido levada também a arca do Senhor, esse Eli caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço. Misericórdia. O salário do pecado é a morte. Às vezes você está tentando fazer seu melhor, mas você está tolerando o pecado do outro. Você não está explicando mesmo que não há tolerância para pecado na Bíblia, que Jesus não gosta do mal, que não tem nada a ver com a pessoa. Senhor Jesus, a luta é grande, mas nós te pedimos, santifica-nos nessa hora. Passa com o teu poder, a tua unção, com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, desde as nossas cabeças até a planta de nossos pés. Abençoa o nosso corpo, alma, espírito, mente e coração, Pai. Cada vez, cada junta, cada articulação, cada nervo, cada músculo, cada osso, meu Pai, cada cartilagem, cada neurônio, meu Pai, cada membro interno, Senhor, cada órgão interno, cada membro externo,
Oh Senhor Jesus, cada célula seja abençoada nessa hora, pois aquilo que nós abençoamos está abençoado. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair, em nome do Senhor Jesus. É hora de você mandar o mal embora. Eu uno a minha fé à tua fé. Eu levanto a minha voz como ministro do Evangelho. Estou em pleno exercício do ministério. Agora você levanta a sua voz também. Essa oração não é água com açúcar não. É para você abrir bem a sua voz agora e você fazer uma útil repetição. Ore assim: em nome do Senhor Jesus, todo mal que há sobre a minha vida, desde o alto da minha cabeça até as plantas dos meus pés, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha mente e em meu coração, eu determino, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai. Passa a mão no corpo e manda embora. Isso, chama seu mal pelo nome agora. Chama o seu mal pelo nome e manda embora. Não aceita não. Se você aceitar, vai ficar. Se você não mandar embora, vai ficar. Chama essa diabetes pelo nome e manda embora. É você que tem que mandar essa hipertensão. Vai mandando embora essa lesão hepática, essa infecção, essa inflamação, essas úlceras, essa queimação, essa estomatite, essa coisa maligna, essa coisa mesmo, esse refluxo que você tem sentido, esse problema hepático, esse problema renal, esse problema cardíaco, em nome do Senhor Jesus. Toda dor, toda doença, toda enfermidade, toda sequela da enfermidade, a sequela do Covid. Essa pessoa teve Covid, ela nunca mais voltou a ter um bom paladar, ela nunca teve mais um bom olfato, tem outras sequelas de qualquer outras doenças, de qualquer outra enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai, maldito. Manda embora, irmão. Não aceita não. Pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. O sacrifício de Jesus foi real e não foi em vão no Calvário. Ele levou nossas maldições. Nosso corpo não é tempo para o pecado, então não é tempo para a enfermidade. Acabou, maldito. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e vai embora. Esse corpo não é teu, esse corpo não te pertence, esse pensamento não é teu, em nome do Senhor Jesus. E sai dessa casa, e sai dessa família, sai com o vício, sai com a criminalidade, vai sair com maus pensamentos, vai saindo agora com todo que não presta, em nome do Senhor Jesus. Maldição genética, maldição hereditária, herança genética maligna, maldição familiar, mal congênito, ou doença autoimune, vai saindo com essa hipertensão, essa coisa maldita, esse peso no crânio, esse peso nas costas, esse peso na vida, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu e sai deles, sai da casa deles, sai da família, sai dos casamentos, sai da criação e da educação dos filhos, e não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão da glória a Deus, igreja, diz aleluia. Isso, vai glorificando, já vai dando mesmo o seu culto racional de ação de graças, pois o Senhor está fazendo uma obra linda na sua vida, e Ele é fiel para começar e para terminar toda a boa obra. Eu creio que todo aquele que orou comigo com fé, tomou posse da bênção, da cura, da libertação, e Jesus Cristo começou a fazer uma linda obra nessa vida. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado, eu tomo posse da minha cura, da minha libertação e de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, e peço forças para continuar firme até o fim, para receber a minha coroa da vida para a tua glória. Amém e graças a Deus. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. É só vitória em nome do Senhor Jesus, amém? Domingo, sinais, as maravilhas do Senhor na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus, amém? Que depois da palavra, da oração, do louvor aqui passou, eu estou me sentindo melhor, amém? Amém? Quem aqui? Oh, glórias a Deus, 100% da igreja em nome do Senhor Jesus, preparado, exatamente. Os guerreiros se preparem, irmãos. Está com problema? Volta para o Senhor Jesus. Cansou? Normal, irmãos. Quando a gente cansa, o normal é descansar e não desistir. O problema é que tem gente que quer desistir, irmão. Não desista não. Não desista não. Quando você vem a sua casa. Mas não fica passando a mão na cabeça de ninguém não, viu? O Davi teve uma hora lá que os irmãos também se juntaram com ele. Mas o Eli, ele não ensinou os filhos.
Tantos filhos morreram, como o próprio Eli no mesmo dia também morreu. Misericórdia, irmãos. Amém? Mas nós estamos aprendendo do Senhor e vamos levar essa bênção para nossas casas. Nosso amigo Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Deixe seu pedido de oração, deixe o seu testemunho, compartilhe esse culto que ele vai ficar disponível e às 18 horas tem mais. Amém? Fique na graça da paz de Deus, um ótimo domingo e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.